Nessa segunda parte, a gente vai unificar os elementos sólido e líquido para compor a escultura em resina acrílica, que tem a porcentagem adequada para o tamanho do molde em silicone. Também aproveitei para fazer um estudo de cores, que inicialmente era o tom barro, mas aí eu decidi que fosse uma cor mais vibrante. Os pigmentos utilizados para mistura com a resina acrílica, para dar cor à resina acrílica, geralmente são bastante intensos. E o ideal é fazer um estudo de cor antes e não alcançando a cor desejada e utilizando a forma do goteio. No meu caso, como eu comentei antes, eu pretendia um tom mais barro, mas aí eu decidi que de repente ficaria mais interessante se colocasse, se essa cor fosse mais intensa. Então eu fui aplicando dentro da parte líquida da resina os pigmentos, o pigmento líquido nesse caso, porque também pode ser de outra maneira. Também deve-se levar em consideração que a resina acrílica, ela é um material que uma vez seco, uma vez endurecida, ela tem a tendência de escurecer. Então, mesmo se utilizando o pigmento de uma certa cor, a tendência é que essa cor fique um pouco mais escura. A resina, mesmo natural, sem a utilização de nenhum tipo de pigmento, ela também acaba escurecendo. Lá, naturalmente, tem uma cor, um tom branco osso, assim, um branco mais escuro. Mas por isso que deve se ter em conta que essas cores que se utilizem, o pigmento que se utilize, deve ser pensado que mais adiante com a secagem ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Uma vez decidido a cor do pigmento e a mescla desse pigmento com a parte líquida do material, se unifica a parte sólida que vem depois dessa mistura do pigmento com a parte líquida. Esse processo tem que ser bem rápido porque uma vez que se mistura a parte líquida, a parte sólida, que tem que ser nesse sentido, o processo de endurecimento do material é rápido. Então, a gente tem que fazer uma mistura mais acelerada entre essas proporções, para que dê tempo que essa mistura possa chegar ao molde de silicone com o tempo máximo possível e da forma mais líquida. Uma vez alcançada a mistura adequada, que os elementos estejam bem integrados e não tenha nenhum tipo de bolinha ou grumo mais sólido, a gente passa ao molde de silicone. No meu caso, o molde que eu estou utilizando, que é para essa futura escultura,
tem uma estrutura bastante complicada. Então, eu utilizei uma paletinha de madeira para facilitar a integração do material ao molde. Em outras estruturas ou em outros tipos de molde, esse processo é bem mais simples, porque a única coisa que se tem que fazer é utilizar realmente diretamente o copo e a caída natural da resina. Mas nesse caso, como o elemento ainda está líquido, o material ainda está líquido, e como o molde é bastante estreito, eu utilizei essa paletinha de madeira. Para a aplicação da resina acrílica ao molde, é necessário a utilização de um cálculo. Esse cálculo é um tipo de fórmula que indica a quantidade de espaço do molde e material. E geralmente é bastante aproximado. A fórmula eu deixei a princípio, mas também eu estou deixando na parte de baixo, explicativa. Geralmente, mesmo tendo essa indicação da fórmula, essa ajuda da fórmula, eu prefiro sempre colocar uma porcentagem mais, ou seja, ampliar um pouquinho a quantidade de material. Por quê? Porque, como é um cálculo aproximado, eu prefiro que sobre, que falte. Nesse caso, nesse estudo, o material ultrapassou um pouco a quantidade, ou seja, que ficou a mais. Aí eu preferi utilizar, eu aproveitei um molde que eu já tinha, e essa sobra do material eu aproveitei para aplicar aqui, nesse molde menorzinho. O tempo de secagem da resina é de aproximadamente 24 horas, mas eu sempre prefiro deixar um pouquinho mais, para evitar que se quebre na hora da retirada do molde. Então, vamos ver como é que fica.